Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, amém? É sempre uma honra e um privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor, poder aproveitar esse momento ímpar de ser o porta-voz de Deus nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 1 em diante. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Todos encontraram, amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como de costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram a Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. Somente até aí. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que no contexto histórico do povo de Israel, ele é levado cativo por 70 anos. E eles ficam esperando a promessa que Deus arrancaria eles do cativeiro com mão forte. Antes do cativeiro, eles adoravam em templos. Mas quando eles foram inseridos no cativeiro, como eles tinham a sua cultura muito enraizada, a sua religiosidade muito enraizada, eles se habituaram a se reunir em sinagogas no cativeiro. Mas quando eles saem do cativeiro, eles continuam com esse costume de se reunir em sinagogas. E é por isso que Paulo, quando o texto diz que chegando em Anfípolis, ou passando por Anfípolis e Apolônia, chegando em Tessalônica a uma sinagoga de judeus. Quando eu fazia parte, ou iria ter num culto, numa sinagoga, numa reunião, eu iria tratar de no mínimo algumas coisas importantes do que esses homens faziam numa sinagoga. Primeiro, iam tratar de algumas questões políticas, como na sinagoga de Tiberíades. A segunda questão é fazer o que eu e você viemos fazer aqui essa noite: adorar ao único Deus. E às vezes se reuniam para falar de uma porção da palavra de Deus. E Paulo, aqui passando por Anfípolis e Tessalônica e Apolônia, chegando nessa sinagoga, o texto diz que Paulo está com eles por 3 dias.
expondo as Escrituras e demonstrando as Escrituras para esse povo de judeu que se reúne numa sinagoga. E Paulo era o pregador daqueles 3 sábados. Assim como no culto há uma liturgia, começa com uma oração, palavra introdutória. Ao adentrar numa sinagoga havia uma liturgia feita por eles, e Paulo tinha que fazer essa liturgia. Primeiro ela falar ou verbalizar, ou a verbalização do Shema Israel. O que seria isso? A primeira oração que uma mãe ensina a sua filha ou seu filho para se relacionar com Deus. Era uma das coisas principais que eles aprendiam. A segunda, além de verbalizar, eles precisavam resolver algumas questões políticas. A terceira coisa que ele deveria fazer como ministrante ou participante daquela sinagoga era seguir a liturgia. E por incrível que pareça, Paulo estava limitado a uma mensagem. Paulo estava limitado a apregoar entre os 5 primeiros livros da Bíblia, porque quando se reuniam numa sinagoga, ele poderia falar do Pentateuco, ele poderia falar sobre os Salmos, ele poderia falar sobre as leis de Moisés, ele poderia falar sobre os profetas. Mas Paulo, como um homem excelente na palavra, Paulo não perde a oportunidade que lhe foi dada. E Paulo começa o seu sermão mais ou menos assim: sabe aquele Galileu que passou por nós, apregoando as boas novas de salvação, dizendo que só Jesus era o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Aquele que veio para redimir o pecado de toda a humanidade, Ele é o Cristo. E o texto vai dizer que isso vai espantar a plateia daqueles que estão ali, porque Paulo não poderia ministrar esse tipo de palavra numa sinagoga. Paulo não poderia pregar sobre isso numa sinagoga. E o olhar daqueles espectadores era mais ou menos assim: ele não sabe que esta palavra não comporta nesse lugar. Ele não sabe que essa palavra não pode ser ministrada aqui. Ele não sabe que esse tipo de sermão aqui não é muito bem aceito. Mas Paulo era aquele que não perdia a oportunidade, no meio da multidão que olhava recriminando aquela mensagem. O texto diz: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e não poucas mulheres principais da cidade. A palavra do Calvário, para muitos que estavam ali, foi recriminada, mas a palavra do Calvário arrebatou o coração de gregos, arrebatou o coração de algumas mulheres principais na sociedade da época. E o texto vai começar a dizer que isso não agradou aqueles que estavam ali, isso não agradou aquele povo que estava ali. O texto diz assim: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Paulo ministra por 3 sábados a palavra com autoridade. Em resumo, qual era a palavra que Paulo ministrava? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. No segundo sábado, Paulo prega: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu.
No terceiro sábado ele continua pregando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus bativa e Jesus leva para o céu. O que eu consigo entender com isso? A palavra não precisa ser mudada, a palavra é única, ela é como a espada de 2 gumes que penetra até a divisão do âmago, da alma e do espírito, discernindo tútanos e medula. E esta palavra não muda, ela é inerrante, ela é infalível. 2000 anos se passaram e esta palavra que Paulo prega ecoa nos nossos corações até o dia de hoje. Para aquele que não tem salvação, não tem esperança, Jesus ainda salva. Para aquele que não tem esperança de uma enfermidade, de ser curado, Jesus ainda cura. Aquele que não sabe que pode ser batizado, ei, Jesus ainda batiza. E o mais importante, Ele ainda te leva para o céu. A palavra do Calvário ecoa naquela sinagoga, e isso não agrada aquele povo. E o texto diz que alguns dos judeus desobedientes, movidos de inveja, eles vão juntar alguns homens, o texto diz vadios da cidade, pessoas que não tinham nenhuma causa a seguir, o que lhe era proposto faziam. O texto diz que esses homens disseram: vamos preparar, vou usar a palavra que de fato o Jair falou, que o pastor Lavo fala bastante: vamos preparar uma arapuca para Paulo e Silas, vamos pegá-los, vamos prendê-los, vamos matá-los, vamos acabar com essa palavra, vamos destruir o chamado, vamos acabar com esse ministério, vamos acabar com essa igreja, vamos destruir essa mensagem de Paulo e Silas. Vamos, e eles preparam, aleluias, uma armadilha, uma arapuca para Paulo e Silas. E dentre aqueles vadios alguém vai dizer assim: eu sei aonde Paulo está dormindo, eu sei aonde Paulo está hospedado, eu sei aonde o homem de Deus está hospedado. E o texto diz: ei, vamos para lá. O plano foi traçado, a armadilha foi preparada, os alvos estavam, aleluias, com a informação. Nós sabemos aonde eles estão. E o texto diz que eles vão para onde? Para a casa de Jason. Satanás achou que ia acabar com a igreja, Satanás achou que ia destruir o ministério de Paulo, Satanás achou que ia acabar com a chamada de um homem. Mas o texto vai dizer agora que assaltando a casa de Jason, e não os achando, mas os judeus, movidos de inveja e perversos, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Ei, entre traçar o plano e executar o plano, o que eles não sabiam é que havia um Deus apoiado no parapeito da eternidade, olhando para a terra e dizendo assim: vocês acham que vocês vão pegar o homem a qual eu escolhi? Vocês acham que vão parar o homem a qual eu estou, aleluias, investido alto para propagar esta palavra? Enquanto Satanás achou que ia destruir a Paulo, que ia acabar com o seu ministério, quando chega lá, Paulo não está mais lá. Paulo não está mais lá. Por que Paulo não está lá? Porque existe um que é o dono da igreja, existe um que movimenta a igreja, existe um que é a força motriz da igreja, chamado Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo os impeliu
a sair dali e ir para outro lugar. O que eu quero dizer com isso? Enquanto o inimigo está achando que sabe aonde vai te pegar, que sabe aonde vai te destruir, Deus está dizendo: entre você executar o plano e aquilo que foi traçado, eu já tenho uma estratégia de escape para a minha igreja. Enquanto Satanás está indo com a morte, eu já dei escape, eu já dei livramento, porque ele para mim é vaso escolhido. E não os achando, trouxeram a Jason. O texto é muito claro. Por que vão trazer a Jason? O que eu e você precisamos entender, que a fúria do inimigo era: eu vou acabar com Paulo. A fúria daqueles homens era: eu vou destruir o ministério de Paulo, eu vou acabar com a igreja, eu vou destruir as bases do evangelho. Mas quando Satanás chegou lá, viu que deu viagem perdida. Não havia Paulo, não havia Silas, porque o Espírito os impeliu a sair dali. E o texto diz: e não os achando, pegaram a Jason. O que tu quer dizer com isso, Jeremias? O plano do diabo era destruir você. O plano de Satanás era encontrar você, era acabar com você, era para destruir você, era para destruir o chamado, era para destruir, aleluias, a estrutura, era para destruir as bases. O plano de Satanás era esse. Mas quando chegou lá, você não estava lá. Mas ele diz: mas para não dar viagem perdida, levaram a Jason. Satanás não achou você, mas ele encontrou alguém que ficou lá na tua casa, alguém que ficou lá e você deixou por algum motivo, alguém que está vulnerável, alguém que de repente pegando ele só para te atingir. Eles não encontraram a Paulo, não encontraram a Silas, mas pegaram o amigo de Paulo e Silas, que era Jason. A obra de Satanás era destruir você, mas não te achando, eles foram atrás de alguém que estava vulnerável. E se eu perguntasse para você nesta noite: tem alguém vulnerável na tua família? Eu sei que com toda certeza você diria: ainda existe alguém que não serve a Deus. O inimigo sabe que não dá para lutar com você. O inimigo sabe que não dá para destruir a tua fé. O inimigo sabe que não tem como destruir você, e por isso ele é sagaz e astuto. Ele vai tentar tocar em alguém que está vulnerável, em alguém que você ama, em alguém que você demonstra um carinho. Satanás, ele está procurando alguém que está vulnerável. E levaram Jason à presença dos magistrados. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o próprio inferno vai dar testemunho da igreja. Porque quando esses vadios estão levando a Jason, entrando na presença dos magistrados, porque de fato estavam perseguindo o ministério de Paulo. E quando está chegando Jason, esses homens, esses magistrados, eles vão declarar: e esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Vão prender Jason, vão querer destruir Jason. Sobre qual acusação? Estão alvoroçando o mundo, está hospedando alguém que não é de acordo com aquilo que nós pregamos. Mas o que eles não sabiam é que enquanto eles estão prendendo Jason, chega alguém e diz: solta ele, solta ele, solta ele. Mas por que solta ele? Por quê? Porque a sentença já foi paga. A sentença já foi paga. E a partir desse momento,
eu começo a ministrar o que Deus colocou no meu coração. Isso aqui foi só a introdução para você entender o pano de fundo histórico. O que acontece? Para que eu possa entender o que esses homens estão fazendo, eu preciso voltar alguns capítulos atrás, na primeira viagem missionária de Paulo, no capítulo 13 de Atos. No capítulo 13 de Atos, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Paulo está na sua primeira viagem, e Paulo começa a sua viagem como? Ele está dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Mas quando nós chegamos no capítulo 14, Paulo está agora em Icônio, e o texto diz: e aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, e detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão, verso 5, e havendo um motim, tanto de judeus como gentios, como os seus principais, para o insultarem e o apedrejarem. Paulo chega a Icônio, e você acha que só porque pelo tempo passou ele mudou a palavra? Não. O ano passou, o mês passou, e Paulo chega em Icônio, e ele chega na cidade de Icônio dizendo: ei, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Enquanto ele está pregando essa palavra, sinais e prodígios estão acontecendo. A Bíblia diz que alguns aleluias armam um motim, divide-se a cidade, mas alguns homens começam a perseguir o ministério de Paulo. Paulo sai de Icônio, Paulo agora vai para Listra. Quando Paulo chega em Listra, o que Paulo prega? O mesmo sermão: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Paulo não muda a palavra por causa da perseguição. Paulo não muda o teor da mensagem por causa do que a sociedade vai dizer. Paulo não muda a forma de pregar por causa do que os políticos vão dizer. Paulo não muda a palavra nem o tio, porque ele sabe que este evangelho é poder de Deus para abalar as estruturas do mundo. Tem uma palavra ecoando, aleluia, no âmbito espiritual. Tem uma palavra de autoridade, tem uma palavra de poder, tem uma palavra de ousadia que Deus entregou para você. Aleluias. E estava, aleluias, ele sai de Icônio e ele vai para Listra. Aleluias, verso 19 ainda do capítulo 14 de Atos. Olha o que ele vai dizer. Verso 19: sobrevieram, porém, uns judeus. Mas eu quero só até sobrevieram primeiro. Sobrevieram. Esta palavra sobrevieram me dá um sentido para que eu possa entender o que está acontecendo no contexto da vida de Paulo. Sobrevieram. Ele está dizendo: a perseguição não começou agora. A perseguição não começou agora no ano de 2023. A perseguição não começou agora por causa das leis do STF. Não, não. As perseguições não começaram agora. Sobrevieram. O que sobreveio? Olha o que ele vai dizer: sobrevieram, porém, uns judeus. Aonde Paulo começou? Lá em Antioquia, lembra? Sobrevieram, porém, os judeus. De onde? De Antioquia e de Icônio, que tendo convencido
a multidão a apedrejar a Paulo, o arrastaram para fora da cidade. O que o texto está dizendo? A perseguição não começou agora na cidade de Listra. A perseguição não começou ali. A perseguição começou lá em Antioquia, quando ele começou o ministério pregando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. O texto diz que alguns judeus, incitando a multidão, eles reúnem homens e vão perseguir a Paulo. Paulo sai, aleluia, de Antioquia, vai para outra cidade. Esses homens vão agora na cidade que Paulo está. Quando chegam lá, aleluia, em Icônio, Paulo já saiu para Derbe. Quando chegam em Icônio, Paulo não está mais lá, eles vão para Derbe, e eles só vão alvoroçando a multidão. Ou seja, há uma multidão perseguindo a igreja, não é de agora. Há um povo que persegue a igreja e não é de agora. Há um povo que persegue a palavra do Senhor e não é de agora. Mas essa perseguição não pode parar a igreja do Senhor. Essa perseguição não pode paralisar a tua fé. Essa perseguição não pode paralisar o projeto de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Não pode parar. Paulo começou a ser perseguido em Antioquia. Alguém falou mal de você e tu já quer entregar o ministério. Alguém te caluniou e tu já quer entregar. Paulo foi preso, levou uma quarentena, menos uma de açoites. Alguém disse que não te daria mais oportunidade, você parou, não vou mais. Alguém disse que para você sentar um pouquinho, você já quer sair da igreja. Paulo está dizendo: ei, eu sofri perseguições, eu sofri açoites, mas eu tenho uma certeza, que aquele que me chamou é fiel para me sustentar até o final. É até o final. Paulo agora está em Derbe. De Derbe ele sai para Listra. O povo chega em Derbe, Paulo não está. Vão aonde? Vão para Listra. Eu ouvi que ele estava em Listra, e com eles vem a multidão. Perseguição não começou agora, mas quando ele está em Listra, o texto diz: e sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Tem uma hora que você não vai conseguir mais fugir. Vai ter uma hora que você vai ter que confrontar. A Bíblia vai dizer que nós vamos ser colocados diante de governadores, e não devemos nos preocupar com o que vamos responder para eles, porque o Espírito Santo vai encher a nossa boca, e você terá resposta para esta sociedade, você terá resposta para estes governantes, porque o inferno não vai prevalecer diante da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O poder está na mão da igreja. A questão é que muitos de nós temos o poder e a autoridade, mas não sabemos como usá-lo. Nós temos o dono do poder e a autoridade, e essa ação foi nos delegada, mas a gente às vezes não sabe como usar. Chega a adversidade, chega o problema, chega o levante, chega a crise, e a gente quer parar. Mas o texto diz que encontraram a Paulo, e agora não estão mais só perseguindo. O texto diz que pegaram em pedras e começam a apedrejar o homem que sempre pregou: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. O texto diz: e apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Perseguimos a tal ponto, mas vamos conferir se ele morreu mesmo. Chuta o corpo de Paulo.
olham para Paulo, fiscalizam se de fato ele morreu, porque a ideia era acabar com a vida dele. Mas o texto vai dizer, e eu costumo dizer, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que te prometeu alguma coisa, ele é fiel para cumprir. O problema é que a gente não se agarra no dono da promessa, a gente se agarra mais à promessa do que o dono dela. E eu preciso saber que a promessa, querendo Satanás ou não, se ele prometeu, vai se cumprir. Deus vai se encarregar de cumprir aquilo que ele te prometeu. Qual o seu papel? Se agarra no dono da promessa, se agarra naquilo que ele prometeu para você. Se ele disse que salvaria a tua família, creia na palavra que ele liberou sobre a tua vida. Se ele disse que salvaria o teu esposo, creia que ele vai salvar o teu esposo. Se ele disse que transformaria a tua família, creia que ele vai transformar a tua família. Se ele disse que te levantaria como homem de autoridade, como mulher de autoridade, creia que ele vai fazer isso na tua vida e na tua história. Mas agora Paulo está morto, foi apedrejado, conferiram, acabou. Conseguimos destruir a história de Paulo, acabamos com a história dele. Mas a minha Bíblia vai dizer o seguinte: mas rodeando os seus discípulos há um corpo estendido. A cena é uma tragédia. Os discípulos estão rodeando. Será que destruíram Paulo? Será que acabaram com Paulo? Mas o texto vai dizer assim: mas rodeando os discípulos, e aqui é o mais lindo, o que acontece com Paulo? E levantou-se, apedrejado, mas de pé, ferido, mas de pé, caluniado, mas de pé, perseguido, mas de pé. A perseguição não pode parar a chamada, as pedradas não podem parar a chamada. A perseguição não pode travar o desenvolvimento da tua célula. A perseguição não pode, aleluia, a crise não pode paralisar o que Deus confiou a você. Eu fiquei sozinho na minha célula, mas e daí? Levantou-se. Meu marido falou que vai sair de casa, ele pode até ir, mas alguém me fez uma promessa. O que você faz? Levantou-se. E a igreja do Senhor, o que faz na crise? Levantou-se. Deus te convida nesta noite a se levantar. E quando eu digo se levantar, não é somente ficar de pé, é você dizer para a situação que você está enfrentando: ei, até aqui Satanás brincou, até aqui Satanás tripudiou, mas a partir de hoje eu me levanto como homem deste lar, eu me levanto como mulher que edifica a casa, eu me levanto como homem de autoridade, eu me levanto como profetisa do Senhor, eu me levanto como homem do Senhor. Fique de pé nesta noite. E Paulo levantou-se. Deus está te convidando a você se levantar. Se levantar como? Se levanta de novo. Não deu da primeira vez, tenta da segunda. Não deu da segunda, tenta na terceira. Não deu na terceira, tenta na quarta. Não deu na quarta, tenta na quinta. Não deu na quinta, tenta na sexta. Não deu na sexta, tenta na sétima. Por quê? Porque uma hora a mão de Deus chega e transforma tudo. Uma hora, a tua oração de 10, 15, 20 anos, uma hora Deus responde ela. A oração pelo teu filho que já foi, a oração pela filha que não está servindo a Deus,
a oração pelo marido que se foi, pela mulher que abandonou. Ei, uma hora a mão de Deus te visita, uma hora a mão de Deus entra nessa causa, uma hora a mão de Deus entra nessa situação. Mas o que eu e você não podemos fazer é desistir na primeira pedrada, é parar na primeira pedrada. Eu te pergunto nesta noite, você responda para você: quantos ministérios foram apedrejados aqui e paralisaram? Quantos pregadores, missionários, profetas e profetisas tinham chamada? Deus falou, Deus confirmou, mas na primeira pedrada paralisou, na primeira pedrada desistiu, na primeira pedrada disse: não dá mais, eu não aguento mais. Ei, nesta noite Deus diz para você: não para, não desista, levanta-te. Levanta-te pela tua família, levanta-te pela tua casa, levanta-te pelos teus filhos, levanta-te pela tua filha, levanta-te pelo teu ministério, levanta-te pela chamada que Ele confiou a você. E no dia seguinte, depois que Paulo se levanta, saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Paulo vai dizer o seguinte: isso é sensacional. Paulo está dizendo: eu passei por Antioquia, eu passei por Icônio, eu passei por Listra, eu passei por Derbe, fui perseguido, fui apedrejado, quase morri, mas eu me levantei, fui até Derbe. E agora, depois de anunciar ali em Derbe e fazer muitos discípulos, o que Paulo vai fazer? Olha o que Paulo vai fazer. E voltando para Listra, Paulo está dizendo: lá onde me apedrejaram, eu vou voltar lá de novo, e vou dizer para aquele povo que me apedrejou: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e Jesus leva para o céu. E mais aonde tu vai, Paulo? E voltando-se para Listra, e para Icônio, e para Antioquia, era como se Paulo quisesse dar um recado para aquela sociedade: ei, vocês acharam que me mataram, mas eu estou voltando para dizer: eu estou vivo, a palavra está viva, a palavra está viva, o evangelho não morreu, a palavra não morreu, ela está viva, e eu estou voltando aqui para dizer que vale a pena seguir o chamado, vale a pena permanecer, vale a pena não sair da posição. Por quê? Porque Paulo foi apedrejado até a morte, mas ele volta onde foi apedrejado para dizer: Jesus salva, Jesus salva. Sabe aonde você fracassou há uns dias atrás? Volta lá e diga: Jesus salva. Sabe aonde você errou alguns dias atrás? Volta lá e diz: Jesus vai fazer de novo. Sabe aonde não deu certo da primeira vez? Volta lá, faz de novo. Por quê? Porque o céu está contigo, o céu está contigo, o céu não te abandonou, esta palavra não mudou. Depois que Paulo passa por toda essa perseguição, ele chega lá na casa de Jasão, e quando acharam que iam pegar ele, o Espírito o impeliu para ir para outro lugar. Sabe por quê? Porque se não fosse a vida de Paulo, não haveria carta aos Romanos, não haveria 1ª e 2ª Coríntios, não haveria Gálatas, não haveria Efésios, não haveria Colossenses, não haveria Tessalonicenses. Aleluia. Ei, esta palavra, aleluias, esta palavra está viva há mais de 2000 anos, e a sua palavra é viva e eficaz. Ei, não tem método, não tem jeito, não. Qual o único jeito? A palavra é
que limpa, a palavra é que liberta, a palavra é que transforma, a palavra é que muda, a palavra é que salva, a palavra é que restaura, a palavra que te levanta, a palavra que te abate, é a palavra que transforma a tua família, é a palavra, é o poder de Deus através da tua boca, abrindo e pregando esta palavra. E é por isso que Paulo vai dizer: eis que eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Eu quero fazer um único convite. Mas só tem crente, mas é para crente mesmo. E se você está aqui e não serve a Deus, é para você também. Quantos de vocês, e eu me incluo nessa também, estão com os seus ministérios paralisados em alguma área? Quantos de vocês se sentiram perseguidos em alguma área e estão sem forças? O desânimo chegou, a crise chegou e te parou, a crise chegou e te paralisou, a situação do Brasil chegou e te paralisou. Para onde o mundo vai? Para onde tudo isso vai? A tecnologia está aí avançada, como foi ministrado pela manhã, a inteligência artificial aí, como foi ministrado esta manhã. Mas eu estava meditando na palavra nesta manhã. Eu já vou fazer o convite, já vou encerrar. Eu falava para minha esposa, eu falei, o pastor estava dizendo que é inteligência artificial. Você tem o IP, que é o seu endereço, e você digita uma palavra uma vez, e aquele IP grava essa informação. E quando você vai digitar de novo, e você digita algumas palavras parecidas, ele vai entender que essa palavra é parecida. Ele coloca a palavra lá com outras opções. Eu falei, Luana, a palavra foi muito boa nesta manhã, mas eu falei para ele, tem alguma coisa ainda melhor e maior do que a inteligência artificial? Eu estava meditando na palavra dessa manhã. Eu falei, Luana, sabe o que meu Deus diz sobre isso? Ainda a palavra não te chegou à boca, e eu já sei o que tu vai falar. Aleluias! Ainda você não disse, você não pensou, você não digitou, mas Ele sabe o que tu vai pedir. O dono da igreja conhece você. O dono da igreja conhece você. Tem alguém nesta noite que precisa voltar a reacender a chama, e essa é a palavra: reacender a chama que parece que está se apagando. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. E não é o frio não, é a pressão da vida. Tem alguém nesta noite que precisa reacender a chama, a fome de Deus, o desejo de impactar esta cidade. Se tem alguém, sai do teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar para Deus despertar aquilo que estava adormecido, aquilo que estava paralisado, aquilo que estava travado. Deus nesta noite está te convidando a reacender a chama. É reacender a chama. Não é ser somente sentado, salvo e satisfeito. Não, 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 não. Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Você se conhece melhor do que eu. Aleluias. Aleluias. Tem alguém que, como foi ministrado essa manhã, precisa voltar à intimidade. Como foi ministrado, no meio de tanta tecnologia, de tanta modernidade, você precisa manter a reserva. Tem alguém que até agora, na sua caminhada, a reserva parece que baixou, que nem um tanque de gasolina, ó. Foi chegando naquele pontinho. O Espírito Santo é o combustível nessa noite para você. Tem alguém que precisa encher esse tanque novamente?
Eu até queria ir, mas eu não consigo. Coloca aí mesmo onde você está, a mão no coração. Nós temos 4 pessoas aqui na frente que precisam reacender a chama. Comigo é 5. Aleluias. Está vindo a 5ª pessoa ou a 6ª. Aleluias. A gente sabe que precisa. Tem mais uma moça vindo ali. Aleluias. Há uma geração que vem, há uma juventude que vem aí, tem que vir no mesmo gás de Paulo. A palavra é isso mesmo, é na brisa suave. Se não existe mais ninguém, eu vou orar por esse povo. Eles já estão aqui ajoelhados. Estenda sua mão para cá em sinal de concordância. Espírito Santo de Deus, Pai amado, esse azeite que foi ministrado esta manhã, que precisamos ter a reserva, Deus, e de muitos de nós, parece que está se esfriando a chama, se apagando a chama. Mas nesta noite há um povo, Pai amado, aqui na frente, prostrado diante do teu altar, dizendo: Senhor, reacende a chama. Senhor, reacende a chama. Senhor, reacende a chama. Porque eu preciso, aleluias, aleluias, acender mais uma vez. Eu preciso propagar essa palavra de novo. Eu preciso ministrar esse amor de novo. Eu preciso voltar à essência de novo. Eu preciso sentir esse amor de novo. Eu preciso sentir, Espírito Santo, esse abraço na minha vida. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa encher este povo, que o Senhor possa encher, Pai amado, essas vidas, que o Senhor possa nos encher, Pai querido, no meio, Pai amado, de um tempo aonde a palavra está sendo banalizada, aonde o Evangelho está sendo deturpado. Que nesta noite o poder do Evangelho, o poder e a autoridade da palavra que o Senhor nos outorgou, possa, Pai amado, fazer parte da nossa vida novamente. Nós tomamos posse do poder e autoridade que foi dado à igreja. Nós tomamos posse, Pai querido, nos posicionamos como igreja, como família, como povo que precisa estar nesse exército, reunido e unido para arrebatar as almas da mão do inimigo. Não importa a perseguição, não importa o levante, não importa, Pai querido, que venha contra a igreja sempre vai permanecer de pé. A igreja sempre vai permanecer de pé, porque o cabeça da igreja é Cristo. E tu conhece, Pai amado, a tua noiva. Tu conhece a estrutura da noiva. Então, Pai amado, que nós possamos estar estruturados e preparados para, Pai querido, suportar e chegar até o final.